O tema de hoje é uma aula que eu dou no meu curso Escola de Referência, só que fiz algumas adaptações, que no curso ela é um pouco mais palestra, mais prática, mais aula, né? E aqui a gente vai aprofundar um pouco mais e transformar isso num tema mais cristocêntrico. Mas é um tema que eu vejo ser muito importante, porque assim, o ser humano naturalmente ele é desequilibrado, nós somos desequilibrados. Se não é o Espírito Santo nos ajudando a não desviar nem para a esquerda nem para a direita, como diz Isaías 30:21, a gente foge para extremos. E muitas vezes a gente foca muito no aspecto da gente tentar buscar uma vestimenta que seja modesta, sair do louvor ao eu, da vaidade, cobrir o nosso corpo, né, de modo que não apareça nada que seja errôneo. E a gente se esquece de alguns outros pontos que eles também fazem parte da mensagem. E por isso o tema dessa manhã é beleza, um ato de serviço. Assim como vocês estão, eu vou me ajoelhar aqui e vamos pedir mais uma vez a presença de Deus conosco. Senhor nosso Deus, nós louvamos o Teu nome porque o Senhor é o nosso Criador. Senhor, eu quero clamar a Ti para que não seja eu ou minhas opiniões falando, mas sim o Senhor, através da Sua palavra, exortando os nossos corações. Pois é uma mensagem que eu também preciso. Que o Senhor trabalhe no coração de todos que necessitam dessa mensagem, no aspecto que necessita dessa mensagem, nos guiando na verdade e a toda a verdade. Dá-nos um coração humilde e semelhante ao de Cristo, Pai. Nós suplicamos isso pelos méritos de Jesus. Amém. O que vocês sentem quando vocês olham para essa imagem? Podem falar. Alguém sabe expressar? Você sente sujeira? A gente está vendo sujeira, mas a gente sente um desconforto. Porque está desorganizado, está bagunçado, está feio. E isso causa um desconforto. Agora, quando a gente vê essa imagem aqui, o que você sente? Prazer, paz, um bem-estar, não é mesmo? E eu acho incrível como que a criação de Deus, ela revela alguns atributos, como a ordem, a proporção, a harmonia, a simetria, como a gente pode ver nas flores, no campo, no mar. É algo que enche os nossos olhos e que traz prazer. Por isso que o tema é beleza, um ato de serviço. Porque quando a gente vê algo belo, isso inspira em nós coisas boas e elevadas. Me diz uma coisa, qual destes dois locais você iria preferir para fazer o seu culto pessoal? Aqui ou aqui? No segundo local, não é mesmo? Se você vai fazer o seu culto pessoal e sua casa está toda desorganizada, é diferente de quando você faz num local onde está organizado? Sim, porque a ordem exterior, ela inspira a ordem interior também. Olha só, Deus ama o belo. Eu acho isso fantástico. Ele é o criador da beleza, como a gente pode ver aqui. Ele nos diz isso através da sua criação. Revestiu a terra e o céu de beleza, e com alegria paternal contempla o deleite de seus filhos nas coisas que criou. Ou seja, ele fez a beleza para nos servir de modo que a gente esteja nos deleitando naquilo que ele criou, na beleza que ele criou. E realmente a gente se deleita na beleza da criação. Quando a gente vai para Bonito e a gente vê aquela água bonita, cristalina, com os peixes, aquilo traz uma alegria. E é uma alegria que é também um antegozo das alegrias celestiais, porque lá no céu a gente sabe que tudo vai ser esplêndido, lindo. E isso aqui é palidamente o que foi de fato a criação no princípio, porque hoje existe a mancha do pecado, não é mesmo? Ele deseja que circundemos nossas habitações com a beleza das coisas naturais. Então, Deus ele não é o inimigo do belo, muito pelo contrário. Ele é o criador da beleza e ele quer que nós propaguemos isso.
Agora, eu quero que a gente abra a nossa Bíblia no livro de Daniel, no capítulo 1, uma história que todos aqui têm de cor. Se eu estiver ofegante, ignorem, é porque tem alguém comprimindo meu pulmão, então eu estou falando, meio puxando o ar um pouco mais forte, mas está tudo certo. Vamos ver aqui o versículo 4 em diante. A gente sabe que Daniel ele foi exilado para a Babilônia e que o rei ele escolheu jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinassem a cultura e a língua dos caldeus. E dentro desses jovens, quem nós tínhamos? Daniel e os seus amigos. Aqui a gente já vê que eles, por estarem neste grupo, eles já eram jovens que se destacavam de outros jovens. Porque aqui tinha alguns critérios para poder escolher os jovens que estivessem ali assistindo o rei na corte de Babilônia. Versículo 5. Determinou-lhes o rei a ração diária, das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes. Enfim, vamos pular essa parte, vamos para o 8 já, vocês já sabem essa daí. Resolveu Daniel o quê? Firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Certo? Quando alguém resolve alguma coisa firmemente, essa pessoa é uma pessoa o quê? Disciplinada, certo? Então a gente vê aqui algo que foi plantado. Foi plantado a disciplina de bons hábitos. Continuando então. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor o rei, que determinou vossa comida e vossa bebida, porque pois veria os vossos rostos mais o quê? Abatido do que dos outros jovens da vossa idade? Essa comida é uma comida fraca, vocês vão ficar anêmicos, com olheira, vão ficar muito abatidos. Assim, poríeis em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Misael, Azarias e Safia. Experimenta, peste, os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência e a dos jovens que comem das finas iguarias do rei. E segundo vires, age com os teus servos. Ele atendeu e experimentou os 10 dias. Então ele colocou à prova algo que ele estava plantando, da disciplina de não se contaminar com as iguarias do rei e ter uma alimentação diferenciada. E aqui começa o resultado daquilo que Daniel e seus amigos plantaram. No fim dos 10 dias, a sua aparência era o quê? Melhor. Estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isto, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber lhes dava legumes. Daniel colocou à prova uma dieta diferenciada. A dieta deu resultado. E como que eles viram resultado? Através da aparência de Daniel e dos seus amigos, certo? Quando ele viu o resultado, ele, puxa, contra fatos não há argumento, então a gente vai permitir que vocês continuem vivendo essa dieta diferenciada. Ora, a estes 4 jovens, Deus deu o conhecimento e inteligência em toda a cultura e sabedoria. Mas Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. E aí, quando eles vão se apresentar diante de Nabucodonosor, verso 20 diz assim: em toda matéria de sabedoria e de inteligência sobre o que o rei lhes fez perguntas, achou-se 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Daniel e seus amigos foram destaque. Com pouco tempo, eles, jovens, se mostraram mais inteligentes e de boa aparência em relação a todos os demais que estavam naquele local.
Atentem-se a esse texto aqui que está em Profetas e Reis. Na corte de Babilônia estavam reunidos representantes de todas as terras, homens do mais alto talento e mais ricamente dotados com dons naturais, e possuidores da cultura mais vasta que o mundo poderia oferecer. Vocês já viram aquelas pessoas que às vezes participam dessas reuniões de pessoas importantes? Elas são pessoas que muitas vezes elas marcam presença, porque elas estão bem vestidas, porque elas têm um porte nobre, elas têm uma conversação diferenciada. E eram essas as pessoas, as melhores que existiam no mundo naquela época, que estavam então reunidas. Não obstante, entre todos eles, os jovens hebreus não tiveram competidor. Olha só. Em força e o quê? Beleza física, em vigor mental e dotes literários, não tinham rival. A forma ereta, o passo firme e elástico, a fisionomia agradável, os sentidos lúcidos, o hálito puro, eram todos certificados mais que suficientes de bons hábitos, insígnia da nobreza com que a natureza honra aos que são obedientes às suas leis. É um texto muito importante, eu não sei se vocês se atentaram aos pontos que a gente tem aqui e que a gente pode dar uma conversada sobre eles. Eles disseram que eles tinham uma mensagem, e essa mensagem eles acreditavam ser a verdade, certo? Eles queriam viver uma mensagem ali, que era a mensagem de saúde dentro da realidade que eles estavam vivendo, certo? E a questão é que, para se provar que aquilo seja verdade, os resultados eles precisam ser vistos de alguma maneira. E eles foram vistos. Eles foram vistos fisicamente, mentalmente e espiritualmente. Era algo que estava se destacando. Eu gosto muito daquele texto que está no Pentateuco, agora eu não lembro exatamente se está em Deuteronômio ou em outro, mas que fala que Deus ele gostaria que a nação de Israel fosse cabeça e não cauda, não é mesmo? E Deus fala assim, que ele queria que as outras nações, ao olhassem para os estatutos, para a forma como aquele povo vivia, olhassem e falassem, esse povo é gente sábia e inteligente. O Deus a quem eles adoram é o Deus verdadeiro. Ou seja, os nossos hábitos, o nosso estilo de vida é para glorificar a Deus. Se eu digo que eu estou vivendo a palavra de Deus, e todo cristão é chamado a viver de toda palavra que sai da boca de Deus, isso precisa ser palpável. Isso precisa ser visto, isso precisa ser algo que se destaca. E é muito triste que a nação de Israel, ela ficou com muito medo de ficar para trás. Então, quando a gente está ali no livro de Samuel, nós vemos que o povo olha para as outras nações, todos eles têm reis, acham aquilo muito bonito e fala, puxa vida, eles estão crescendo, né? Olha só, eles estão com reis aqui. Ah, vamos levantar um rei para nós. E eles começam a copiar as outras nações. E nós vemos que em todos os aspectos que Israel fica copiando as outras nações, eles vão caindo e o que era para eles serem, eles não foram. O que foi Babilônia era para ter sido Israel. Israel foi crescendo, crescendo, crescendo enquanto obedecia a lei de Deus. E nas vezes que não obedecia a lei de Deus, qual era o resultado? Ia decaindo. Mas é muito triste a gente ver que são poucos os relatos de pessoas ou de grupos de pessoas que realmente cumpriram esse chamado que Deus tinha de fazer o seu povo ser destaque no meio dos ímpios. Só que agora a tocha da verdade está nas nossas mãos. E chegou o nosso momento de fazer isso acontecer. E uma das formas de fazer isso acontecer é compreendendo isso aqui, que às vezes a gente se esquece. A mensagem de saúde, ela precisa ter um resultado na forma como a gente se apresenta. E a gente não tem só a mensagem de saúde, a gente tem várias outras. Não sei quantos de vocês já leram aquele capítulo Como Enriquecer a Personalidade do Parábola de Jesus, que é um capítulo fantástico. É um capítulo bem grande, mas assim, cada
Cada palavrinha que está ali é uma palavrinha que a gente precisa gravar no nosso coração e nunca se esquecer. E lá fala sobre os talentos que Deus deu a todos, como o tempo, a fala, a saúde, as finanças, entre outras coisas, e mostra como que a gente deveria estar cultivando a perfeição em todas essas áreas da nossa vida. E é muito triste quando a gente professa viver uma mensagem e as pessoas olham para a gente como referências daquela mensagem e elas não veem o que foi visto em Daniel e seus amigos. Uma diferença positiva entre os demais. Eu não sei quantos de vocês já viram, uma vez eu vi uma pessoa compartilhando um meme, eu vi um meme que uma pessoa compartilhou, que estava escrito assim, palestra de saúde, aprenda como viver mais. E na frente tinha uma pessoa extremamente magra, com muita olheira, eu até tentei pegar algumas imagens, mas acabei deixando para lá, com muita olheira, parecendo assim que se tocasse nela ia cair e não ia falar nada que fosse positivo. E aí assim, imagina você abordando uma pessoa que faz exercício físico, tá fortinho, no sentido positivo, com uma boa aparência, corado e tudo mais, e aí a gente, sei lá, com um aspecto ruim, falando, olha só, é importante a gente deixar de comer carne, é importante a gente comer os alimentos integrais, as frutas, vegetais, as verduras. A pessoa vai rir da nossa cara. Porque não está parecendo que essa mensagem que a gente prega é uma mensagem positiva, porque olha só como está essa pessoa. Eu sei de situações onde uma pessoa estava pregando uma mensagem de saúde, uma mensagem muito importante, e ela tinha um aspecto muito mais velho do que a pessoa que não vivia a mensagem de saúde. E a pessoa que era mais nova, mais velha do que ela, teve que ajudar o que estava pregando mensagem de saúde a carregar uma cadeira que ele poderia muito bem carregar aquela cadeira sozinha, sendo mais novo e dizendo que está vivendo a mensagem de saúde. Resultado, essa outra pessoa leva com desdém essa mensagem, porque não está vendo uma diferença na vida daquela pessoa que está pregando aquela mensagem. E isso vale não só para a mensagem de saúde, mas para outras mensagens também, como por exemplo assim, se nós pregamos uma reforma nas nossas músicas, que as nossas músicas não tenham determinadas questões ali que fazem mal para o nosso cérebro, a gente precisa apresentar o quê? Músicas de qualidade superior, bem cantadas, harmônicas, afinadas, aprazíveis. Porque senão as pessoas vão falar, puxa vida, mas então é isso que você está oferecendo de melhor? É claro que a pessoa sincera, ela não vai estar olhando meramente para isso, ela vai buscar na palavra. E ela não vai querer deixar de viver uma mensagem porque existem pessoas vivendo de forma errada aquela mensagem. Ela vai tentar fazer o que está escrito, o que está na palavra. Mas eu pergunto a você, quantas pessoas você conhece no seu meio que testificam a verdade que elas pregam? Não digo só na mensagem de saúde, não digo só na mensagem da música, nem só na mensagem do vestuário, mas em outras áreas. Pense em quantas pessoas tem que você fala assim, essa pessoa é um exemplo. São poucas as referências. Igual na questão de relacionamento. Quando eu e o Christian estávamos namorando, eu pensei assim, cadê os jovens que se preservaram até o casamento, que tiveram um namoro diferenciado, para a gente olhar para eles e tentar reproduzir esse bom exemplo? E quase não tinha. Era como se a gente pudesse contar um ou dois ali e ficasse sem. Eu falei, bom, se eu conheço essa mensagem e eu não estou vendo pessoas que vivam essa mensagem, eu preciso viver essa mensagem. Eu preciso buscar ser uma boa referência do que é um representante do reino celestial aqui nessa terra. E nós precisamos compreender que esse é o nosso chamado. Puxa, se Israel fracassou, se a reforma protestante teve um momento que deu uma apostatada ali, se tantas pessoas que antes levavam a mensagem e não teve tanta gente continuando a mensagem, a gente sabe que nós estamos no tempo do fim, é hora da gente acordar e buscarmos viver essa mensagem na sua totalidade, porque a tocha da verdade está nas nossas mãos. E está na hora da gente fazer acontecer o que Deus gostaria que acontecesse. Não por nossa força, não pelo nosso poder, mas pelo Espírito de Cristo.
Agora vamos para a 2ª Crônica, capítulo 9, do verso 3 ao 8. A gente sabe que Salomão, ele foi crescendo e o seu reino foi ficando cada vez maior, a ponto de chamar a atenção das outras nações. E a rainha de Sabá, que era uma pessoa muito importante em sua época, ela resolve visitar Salomão e olha só o relato bíblico. Ela chega e a primeira coisa que ela tem, antes de conversar mais profundamente, é aquilo que ela vê do reino de Salomão, não é mesmo? Olha só, vendo, pois, a rainha de Sabá a sabedoria de Salomão, e a casa que edificara, e as iguarias de sua mesa, ou seja, ela foi observando tudo, o assentar dos seus servos, o estar dos seus criados, as vestes deles, os seus copeiros e as vestes deles, e a subida pela qual ele subia à casa do Senhor, ficou como que fora de si, só pelo que ela observou. Ela ficou, uau, que incrível isso aqui. Então disse ao rei, foi verdadeira a palavra que ouvi na minha terra acerca dos teus feitos, da tua sabedoria. Ela não viu só o que era Salomão, ela viu quem estava trabalhando para ele também. E como que era o local que ele trabalhava, como que era a comida que aquele povo comia. Ela observou todos os aspectos. E quando ela observou tudo isso, ela fala, realmente, a fama de Salomão que está por aí é verdadeira. Porém, não cria nas suas palavras até que vim e os meus olhos ouviram. E eis que me não disseram a metade da grandeza da tua sabedoria. Sobrepujaste a fama que ouvi. Bem-aventurados os teus homens, bem-aventurados estes teus servos, que estão sempre diante de ti. Ouvem a tua sabedoria. Bendito seja o Senhor teu Deus. Ou seja, através do bom exemplo, do bom testemunho, ela louva e glorifica quem? A Deus, porque toda essa sabedoria é atribuída ao Senhor, vem do Senhor para ele. Que se agradou de ti para te pôr como rei sobre o seu trono, pelo Senhor teu Deus, porquanto teu Deus ama Israel, para estabelecer perpetuamente, e poste como rei sobre eles para fazeres juízo e justiça. Isso aqui se chama bom testemunho. O bom testemunho é dar um testemunho coerente com a mensagem. Um testemunho coerente com a mensagem é aquele testemunho que a gente vê a prática daquela mensagem. Quando eu estava namorando, eu estava lendo o livro Lar Adventista, e aí eu vi aqueles textos que o casamento ele deveria ser o antegozo das alegrias celestiais, que era só o início e não o fim do amor. E aí a gente olha para as pessoas falando assim, ai, que absurdo, casa nova, tem que aproveitar a vida, vai casar muito cedo, não, que casamento é horrível. E aí o homem, quando vai casar, os amigos falam, perdemos o guerreiro, aquela visão toda negativa. Eu falei, Senhor, a gente precisa ver na prática o que está escrito aqui. Se o nosso lar é para ser um pedacinho do céu, eu quero ver famílias que se dizem cristãs tendo o lar sendo um pedacinho do céu. E para isso acontecer, precisa colocar em prática a palavra. Então, se eu estou pregando uma mensagem aqui, com certeza, o que mais faz efeito não é meramente o que eu falo, mas o que vê em todo o conjunto daquilo que eu falo na minha vida prática. E isso vai para todos. Então, onde é que eu estou? Quando as pessoas sabem a fé que eu professo, elas querem ver resultado daquilo. Elas esperam, se eu falar, eu não quero deixar o meu filho ver telas, elas precisam ver diferença entre o meu filho e quem está vendo telas. Algumas coisas elas precisam ser práticas, e é por isso que nós somos chamados a sermos cartas vivas. E tem pessoas que até falam que nós somos a Bíblia, que às vezes é a única Bíblia que uma pessoa vai estar lendo. E é visto isso não meramente no que eu falo, não meramente no que nós falamos, mas na prática. E eu digo isso não porque a minha vida esteja totalmente testificando de resultados assim, mas porque eu quero que isso aconteça na vida de todos aqueles que professam cristão, e essa mensagem exorta o meu coração. Será que tem sido visto na minha vida prática o evangelho que eu prego? E aí a gente está enfatizando agora, dentre todos os aspectos, a gente está enfatizando o aspecto da beleza.
Deus, ele não é inimigo da beleza. Ele é o criador da beleza. Ela foi deturpada ao longo do tempo. E a beleza não é uma coisa relativa. Ela é objetiva. Se você tem que ficar explicando por que uma coisa é bela, porque ela não é bela. É uma coisa que os nossos olhos conseguem captar, certo? E muitas vezes a gente não está sendo coerente com a nossa mensagem porque parece que estamos mais fracos ou mais gordos ou mais cansados do que pessoas que não vivem, por exemplo, a mensagem de saúde que deveria proporcionar em nós uma mudança. A ideia é que conforme eu for melhorando na minha saúde, eu vá sentindo mais vigor, vitalidade, eu tenha mais ânimo e que isso seja testificado àqueles que veem também. Olha só, 1 Coríntios 14:40. Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Não existe beleza fora da ordem. A ordem é aquilo que coloca as coisas no lugar e que traz uma harmonia que revela a beleza. Por isso que às vezes você pode ir numa casa que seja chique, que tenha vários artigos de luxo ali, mas se ela está bagunçada, ela não traz um bem-estar como traria se você fosse numa casa simples, mas que as coisas estão no seu lugar e você consegue sentir paz ali. Porque a ordem precede o entendimento, a percepção da beleza. Deus não é glorificado por aqueles a quem Ele chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, se eles forem o quê? Desasseados, desleixados, desmazelados. Isso tem a ver com a higiene. A higiene traz um aspecto de beleza também. É claro, com a vinda do pecado no mundo, a gente não tem nem perto da aparência de Adão e Eva. E existem pessoas que às vezes alguns aspectos foram mais degradados do que outros, etc e tal, mas mesmo assim existem coisas que elas são imutáveis e são perceptíveis, independente dos seus traços pessoais do seu rosto. E uma das coisas mais importantes é a questão da higiene. Então, o asseio, o cuidado, o oposto de desleixo seria o cuidado, a atenção que se dá para aquilo, né? Precisamos imitar o modelo celestial, pelo que diz respeito à ordem e ao asseio. E se o céu é desejável e atraente, quero que a minha propriedade seja atraente em sua simplicidade e ordem. Todos nós precisamos considerar que o esmero, o asseio e a ordem devem prevalecer entre os que amam e temem a Deus, pois desta maneira estamos enaltecendo a nossa fé. É por isso que nós vivemos o Evangelho quando nós estamos cuidando do nosso lar, quando a gente arruma a nossa cama, quando a gente limpa a nossa casa, quando a gente lava a nossa louça, a gente está testificando da verdade que nós professamos, porque nós estamos trazendo ordem para o lugar. Tem um texto do Espírito de Profecia que fala assim, que a ordem é a primeira lei do céu, né, Lutério? Eu repito 1 milhão de vezes no dia para ensinar ele a guardar os brinquedos, essa frase. E se a ordem é a primeira lei do céu e eu quero que o meu lar seja um pedacinho do céu aqui na terra, o meu lar precisa ter ordem. As coisas precisam ter o seu devido local. Elas precisam estar limpas, elas precisam estar bem cuidadas, bem asseadas. Queria perguntar para vocês como que vocês se sentem quando vocês chegam na casa de uma pessoa, ela sabe que vai receber você, e você chega, a casa está cheirosa, está limpa, foram escolhidos ali com cuidado a ordem dos pratos que foram colocados ali na mesa, o que vai ser colocado embaixo dos pratos, as coisas estão bem cuidadas. A gente não se sente especial? A gente não se sente importante para aquela pessoa? Porque, puxa vida, ela teve o cuidado e a atenção de organizar o lar dela, as coisas dela, para me receber. E é por isso que a beleza ela é um ato de serviço. Se a ordem, o asseio, a harmonia, a proporção comunicam o bem-estar, como a gente viu naquelas primeiras imagens, quando eu faço algo para que quem está contemplando aquilo que eu fiz veja e tenha essa percepção, eu estou servindo essa pessoa. Assim também com o meu cuidado pessoal. E é por isso que a Ellen White ela tem claras recomendações de que quando a gente vai para o culto, a nossa roupa não pode ser
a mesma que a gente usa nos nossos trabalhos. Sujas às vezes, ou bagunçadas de qualquer maneira, porque eu preciso mostrar que eu me importei em estar o melhor possível para aquele momento, porque aquele momento é especial para mim. E assim também com as pessoas que estão perto de mim. É desagradável a gente estar, às vezes, conversando e a pessoa está totalmente descuidada, porque comunica uma sensação ruim, gera algo desconfortável. E quando eu vou estar perto da pessoa e eu me importei em cuidar da vestimenta, em cuidar que meu cabelo esteja penteado, os meus dentes escovados, coisas básicas como o asseio, o cuidado, a atenção com as cores e tudo mais, a pessoa se sente mais importante. E assim eu consigo servir melhor, porque eu estou comunicando algo que do mundo físico comunica algo espiritual também, porque o mundo físico, ele comunica coisas para o espiritual, ele ensina lições espirituais para a gente de certa forma, certo? Por isso que a gente precisa olhar para a natureza para compreender um pouco mais da grandeza de Deus. É um dos compêndios divinos. Porque quando a gente olha para o mundo físico, a criação, a grandeza da criação, a gente consegue ter uma noção maior, melhor, mais perceptível do Criador dessas coisas. Então eu preciso fazer com que aquilo que exteriormente se revela em mim comunique à pessoa que está perto de mim coisas mais elevadas, coisas mais nobres. Se eu testifico uma verdade, essa verdade precisa ser vista na minha vida, certo? Alinhado, atraente e limpo. Os jovens devem ser estimulados a formar hábitos corretos no vestir, de modo que a sua aparência seja não somente modesta, o que é importante e um princípio que a gente tem, mas também seja o quê? Alinhada e atrativa. Atrativa não no sentido sensual, porque a gente já tem vários outros textos que mostram pra gente sobre isso não ser legal, mas atrativa no sentido igual quando a gente vê um jardim bem cuidado. É algo agradável, harmônico, transmite beleza. Ensine-lhes a conservar as roupas limpas e bem conservadas, por mais que simples elas sejam, que elas sejam bem cuidadas. Todos os seus hábitos devem ser de molde a torná-los um auxílio e um conforto aos outros. Eu acho muito interessante que na mesma sentença que está falando sobre algo como aparência, está falando também sobre auxílio e conforto aos outros. Ou seja, a minha forma de vestir, a minha forma de me portar, precisa comunicar auxílio para as pessoas. Ela comunica, se ela expressa a beleza verdadeira, a beleza que Cristo nos ensina, ela vai comunicar conforto para as pessoas. Deve-se manifestar um bom gosto quanto às cores. A esse respeito, a uniformidade tanto é desejável como conveniente. Contudo, a tez pode ser tomada em consideração. Devem-se procurar cores discretas. Quando se usa material estampado, devem-se evitar desenhos grandes, berrantes, que demonstrem vaidade e vão orgulho nos que os escolhem. O gosto extravagante de pôr cores diferentes é mau. Aqui não significa que a gente não possa usar cores que são naturais da natureza, mas a gente tem que tomar cuidado com a questão da composição, da combinação. Ou seja, a gente tem muitas coisas importantes para estudar, mas também não podemos negligenciar o estudar a maneira de se vestir, não somente no aspecto de princípio de cobrir o corpo, cobrir a nossa nudez, mas também no princípio de como transmitir beleza, como transmitir ordem, como transmitir algo que traga conforto às pessoas. E aqui não está falando nada sobre o amor ao eu ou a atenção para si. A motivação do nosso coração ela não deve ser meramente essa. Essa é uma expressão de uma motivação mais profunda de honrar a Deus, certo? A motivação, então, é honrar ao Senhor, testificar isso através da forma como eu me visto e transmitir ordem, com o cuidado das minhas roupas, a escolha delas, a combinação das mesmas, para que isso glorifique a Deus. A beleza natural consiste da simetria ou da harmoniosa proporção das partes, de uma para com a outra, mas a beleza espiritual consiste na harmonia ou semelhança de nossa alma com Jesus. A verdade
é exatamente essa. Nós somos chamados a sermos representantes do reino celestial. Paulo fala outra hora que nós somos embaixadores de Cristo. E por isso, tudo em nossa vida, inclusive o nosso exterior, precisa comunicar a nobreza do céu. Então, quero ver aqui com vocês também algumas coisas que a gente pode fazer para poder expressar a verdadeira beleza que está alinhada com a palavra de Deus. Mas antes vou ler esse texto. A religião pura de Jesus requer de seus seguidores a simplicidade da beleza natural e o lustro do refinamento natural e da elevada pureza, em vez do que é artificial e falso. A verdadeira beleza, ela tem a ver com o tipo daquilo que é natural. Só que por ser natural, não significa que a gente precisa ter aquela visão assim. Tem até algumas religiões que têm algumas doutrinas diferentes, que, por exemplo, a mulher não pode se depilar. Porque você está tirando algo que é natural do corpo. A gente precisa compreender que nós estamos num mundo de pecado e que vai existir coisas que são, digamos assim, naturais, mas naturais deste mundo de pecado. Como, por exemplo, quando a gente está cuidando de um jardim, não é porque o matinho, como que é o nome? As ervas daninhas que nascem são naturais, a gente não fez elas não são artificiais, não são implantadas, que a gente vai deixar daquela forma. É natural que a grama cresça, mas a gente precisa podar a grama. É natural que, às vezes, uma árvore trepadeira vai se envolvendo ali na outra, mas às vezes aquilo não vai proporcionar harmonia, e é por isso que a gente vai ter o cuidado de podar a grama, de organizar onde vai ficar as flores, de organizar, de deixar harmônico aquele ambiente. Ou seja, a gente precisa dar uma interferência, só que essa interferência não é colocando coisas extras humanas, mas é simplesmente alinhando e ordenando as coisas. Antes de falar sobre a verdadeira beleza, tenho aqui alguns textos que eu queria trazer com vocês. Amanhã é o Dia das Mulheres, então eu trouxe um texto para nós mulheres, que esse Richard fez atrás e eu acho ele muito legal. Irmãs, quando trajando vestidos para o trabalho do lar, só que isso não é só para as irmãs, também é para os irmãos, dentro das suas responsabilidades. Não usem aqueles que as fariam parecer um espantalho para afastar os pássaros pretos do milharal. É mais agradável a seus maridos e filhos do que a visitantes estranhos vê-las em traje adequado. Algumas esposas e mães parecem pensar que não tem importância sua aparência no trabalho caseiro, quando são vistas apenas por sua família, mas são muito cuidadosas em se vestir com elegância para os olhos dos outros. Não devem o amor e a estima do marido e dos filhos serem mais prezados do que a simpatia de estranhos e amigos comuns? A felicidade do marido e dos filhos deveria ser de mais valor para a esposa e mãe do que a de todos os outros. As irmãs não devem, em tempo algum, usar roupas extravagantes, um extremo. Mas o quê? Trajar-se sempre asseada, modesta e saudavelmente conforme seu trabalho o permitir. E isso aqui é algo muito importante, porque muitas vezes a gente vê aqueles memes na internet de que quando a mulher está mais arrumadinha é porque ela se divorciou. Que enquanto ela está cuidando dos filhos e cuidando da casa, ela está de qualquer maneira totalmente descuidada, mas aí se ela começa a postar mais foto, não que a gente tem que postar mais foto, tem que postar mais foto de si, mas começa a aparecer com uma roupinha diferente, emagreceu, não sei o que, está divorciada. Porque as pessoas têm essa visão de que dentro de casa não tem tanta importância. E, puxa vida, olha esse texto, significa que a gente vai estar colocando em jogo a estima que os nossos filhos e que o nosso marido tem por nós. Quando nós nos apresentamos descuidados, a gente inspira ser tratados com descuido. Quando nós nos apresentamos cuidados, a gente inspira que quem está perto de nós cuide da gente. Vocês já perceberam que quando aqui estava um pouco mais bagunçado na época mais aguda da reforma, da construção, tinham coisas que não tinham nada a ver com construção ali? Parece que as pessoas veem uma quantidade de entulho e isso inspira nelas a jogar lixos ali. Se ela está andando e aí ela vê uma mesa limpa, arrumada, bem cuidada, e uma outra mesa com um monte de roupa bagunçada por cima e ela tem uma bagunça na mão dela. O que você acha que ela vai fazer? Colocar na que está arrumada ou colocar na que está desarrumada?
colocar que está desarrumada. É natural que a gente faça assim. Isso também com a nossa aparência. A gente inspira a ser melhores cuidados quando nós estamos mostrando que cuidamos de nós. E é importante a gente parar para pensar nisso, porque muitas vezes, muitas mulheres, nós mulheres, né, eu me coloco nessa questão também, porque é muito fácil a gente se esquecer de ter alguns cuidados pessoais básicos. E às vezes, enquanto está solteira, se preocupa. Bom, eu quero ter um corpinho legal aqui, porque eu estou solteira, né? E aí, obviamente, ninguém vai querer ficar comigo se eu estiver de uma forma totalmente desleixada. E aí casa, e já estou casada mesmo, e deixa quieto. Não só mulheres, como maridos também. Mas nós precisamos entender que o cuidado pessoal não é para nós. O nosso primeiro dever para com Deus e para com o próximo é o dever do quê? Do desenvolvimento próprio. E por isso eu preciso estar bem cuidada. Por isso eu preciso estar bem para aqueles que estarão perto de mim, para que eu possa auxiliá-los de forma melhor. E aquilo que eu estou comunicando precisa trazer uma visão elevada sobre a minha estima mesmo. Certo? Não atraentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura. Perdão. Eu achei que estava continuando o texto aqui. Eu quero agora trazer alguns outros textos que eles às vezes parecem que nos confundem com relação a isso que a gente está falando. Quando Samuel vai olhar os filhos, os irmãos de Davi, ele olha para um dos irmãos de Davi, o cara mais velho, tinha um porte bom e tal, e aí Deus fala para ele assim, olha, não se atente para a sua aparência nem para a altura da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como o homem vê, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Esse texto, ele muitas vezes é usado para justificar a falta de pudor, de modéstia, o uso de joias, entre outras coisas. Mas o que Deus está falando aqui não é uma censura ao bom porte que aquele irmão de Davi transmitia. É uma censura à motivação que ele tinha no coração, ao que Deus realmente estava olhando. Ele não estava meramente olhando para a pessoa exteriormente, ele estava olhando para o que tinha lá dentro. E é por isso que se a gente cultivar meramente as coisas exteriores, elas não vão funcionar e elas não são o que agradam a Deus. Essas coisas exteriores, elas devem advir de algo que antecede elas. E o que antecede elas? O que realmente traz a verdadeira beleza para a gente. Vamos abrir lá em Provérbios 31, versículo 30. Provérbios 31 está falando a respeito da mulher virtuosa. E diz assim: enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Colossenses 3:12. Colossenses capítulo 3, versículo 12 diz assim: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos, de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. São coisas que a gente precisa cultivar no nosso caráter, em primeiro lugar. E aí 1 Pedro 3 traz aquele texto que a gente conhece muito, né? Não seja o adorno, e tem algumas versões que falam a beleza da esposa, da mulher, o que é exterior, como o frisado dos cabelos, adereços de ouros, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração unido ao incorruptível traje de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. E quando a gente volta ali para Provérbios, a gente vê uma das principais dicas de beleza que Deus nos dá. Provérbios capítulo 15, versículo 13. Tinha até uma música, eu não sei se era do Arautos ou do Cânticos Novo. Eu lembro quando era criança a gente cantava: o coração alegre aformoseia o rosto, mas com a tristeza do coração o espírito se abate. E, voltando para o livro de Daniel, último texto aqui, capítulo 1, versículo 15, diz assim: no fim dos 10 dias a sua aparência era melhor,
estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias. Ou seja, a gente tem aqui alguns princípios para a verdadeira beleza. O primeiro princípio, mais importante, é temer a Deus. Como resultado, temer a Deus vai fazer com que a gente tenha atitudes diferentes, com que o nosso coração seja mais humilde, seja mais manso. E vocês já perceberam como que quando a gente está nervoso, irritado, a gente começa a se rugar, a franzir a nossa cara? Ou quando a gente está triste e abatido, a gente coloca os ombros mais protusos, a gente cria-se uma hipercifose aqui que gera uma postura horrível, a gente respira pior, o que faz com que a gente fique menos corado. Ou seja, a postura do cristão, a face do cristão, ela fica iluminada e bela quando Cristo vive nela, porque através disso eu vou ser mais dócil, isso vai fazer com que as minhas feições não fiquem tão carregadas e eu fique menos enrugada. Eu vou sorrir mais, o que transmite alegria para as pessoas e automaticamente gera uma conexão que dá-se um olhar de beleza, de conforto para aquele que está vendo. Essas pequenas coisas, elas vão fazendo parte da verdadeira beleza. E uma das mais importantes também, aliás, a mais importante, né, é Cristo habitando em nós, fazendo com que os frutos do Espírito sejam vistos e isso seja a nossa verdadeira beleza, como Pedro fala. Mas em Daniel mostra o resultado de uma boa aparência advindo do cultivo da mensagem de saúde. Quando a gente busca se exercitar, que às vezes a gente fala muito, e eu falo por mim que eu já fui até muito do exercício e hoje, infelizmente, não estou tanto quanto deveria e preciso voltar. A gente fala muitas vezes sobre não comer carne, se esquece de priorizar as frutas, os vegetais e os integrais e não faz exercício físico. Acaba que a gente fala que vive uma mensagem de saúde, mas não vive ela por inteiro e testifica mal da mensagem de saúde. E acaba ficando mais fraco do que uma pessoa mais velha do que a gente em todos os aspectos. E ali a gente viu que a boa aparência, o porte nobre, aquelas coisas elevadas que foram vistas em Daniel e seus amigos, era resultado de viver os princípios que Deus deixou. Não só os princípios acerca do que comer, mas também em outras áreas da vida fizeram com que a conversação deles fossem diferentes, com que a inteligência deles fossem diferentes e eles fossem, então, jovens destacados. Olhai para os lírios do campo. Toda flor que descerra suas pétalas, à luz solar obedece, às mesmas grandes leis que regem as estrelas. E como é simples e suave a sua existência, por meio das flores, Deus queria chamar-nos a atenção para a beleza do caráter cristão. Aquele que tal graça comunicou às flores, deseja muito mais que a alma seja revestida com a beleza do caráter de Cristo. Eu acho esse texto tão lindo, tão especial, que Deus comunica algo do mundo físico, que é belo, para algo que é muito incrível e importante que precisa acontecer em nós. A revelação do caráter de Cristo. Tem uma música que a Thaisa vai cantar pra gente, que ela fala sobre o perfume de Cristo. E eu não sei quantos de vocês já passaram por uma pessoa cheirosa e é agradável. Assim como, da mesma proporção, é desagradável a gente passar por uma pessoa que não está cheirosa. É muito desagradável, porque aquilo comunica algo pra gente, certo? E quando a gente passa perto de uma pessoa cheirosa, a gente... Nossa, que gostoso isso daqui. O caráter de Deus em nós é para comunicar isso. Um perfume agradável, um aroma que nos faz lembrar das coisas celestiais. E isso é revelado através das nossas ações, mas também da forma como a gente se apresenta para as pessoas fisicamente, fazendo com que a nossa beleza seja um ato de servir e testifique do caráter de Cristo, que é lindo. Se nós distanciarmos o mundo físico do mundo espiritual, a gente vai estar desarmônicos. E a gente sabe que a verdadeira educação é o desenvolvimento harmônico das faculdades físicas, mentais e espirituais. E quando há uma desarmonia, há um ruído de comunicação. E nós não queremos que a nossa vida tenha em nenhum aspecto um ruído de comunicação da imagem de Cristo que queremos revelar ao mundo. Que isso seja visto na nossa postura, na nossa forma de comer,
na nossa forma de falar, por isso que a gente precisa buscar falar um português claro, correto, distinto, ou um inglês ou um espanhol aqui, para os representantes de outros países. A forma como a gente se veste, o cuidado que a gente tem com os nossos cabelos, com a nossa pele, entre outras coisas. Sempre colocando o principal, buscar fazer todas as coisas para a glória de Deus. E assim fazer com que a nossa vida seja um perfume de Cristo aqui na terra. Oremos. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, ó Pai, porque o Evangelho, ele transforma todas as áreas da nossa vida. É incrível ver, Senhor, que o Senhor deu ordens maravilhosas, sublimes e diferenciadas para o seu povo desde os tempos de Israel, que os faziam ser mais asseados, mais higiênicos e diferenciados em todos os aspectos. E nós queremos viver os princípios que o Senhor deu para nós em nossos tempos e que isso testifique da glória do seu nome em todos os aspectos. Nos ajude a revelar o perfume de Cristo aqui nessa terra, seja com as nossas palavras, com a nossa postura, com as nossas vestes, com qualquer coisa, que possamos fazer tudo para a glória de Deus. Que a gente possa testificar do seu nome em todos os aspectos. Nós nos colocamos em tuas mãos e sabemos que é o Senhor quem opera em nós o querer efetuar segundo sua boa vontade. Que a sua vontade então seja feita em nossa vida. Entregamos a nossa nas tuas mãos para que ela seja transformada. E assim possamos revelar o perfume de Jesus. Em nome de Cristo Jesus, oramos. Amém. Você gostou deste conteúdo? Temas como este precisam alcançar ainda mais pessoas, especialmente no tempo em que estamos vivendo. Por isso, curta, comente e compartilhe. Com a sua ajuda financeira, podemos continuar produzindo conteúdo como este e alcançar ainda mais vidas. Acesse pelo QR Code na tela ou pelo link na descrição desse vídeo. Que Deus o abençoe.